Annyeonghaseyo. Aqui é Nanda, a coreana, com uma novidade, duas novidades, né? A saudação em coreano e sem óculos. Por que sem óculos? Porque eu tô com a luz no meu rosto e o óculos eu ficava fazendo reflexo. O tema de hoje é disciplina, tá? Pedido por Mariana, hoje de manhã. E eu entendi que quando alguém precisa, eu acelero mais o vídeo. Eu tava aqui, lá, eu empurrando com a barriga para fazer vídeo. E aí, a Ariana pediu, lá vem eu fazer vídeo. Ela pediu que eu falasse sobre disciplina. Ela quer estudar. Decidiu que quer estudar para a vida dela hoje. E tá no exercício, nesse momento, de se organizar um tempo da vida dela para fazer isso. Então, a primeira coisa que ela percebeu foi resistência, né? Que a gente chama de dificuldade. Na verdade, é uma resistência inicial a qualquer novidade que a gente queira. Eu, quando comecei a viajar, eu tinha resistência a viajar, né? Eu ficava inventando que era cansativo, que eu tinha que acordar cedo e eu tinha que fazer mala. Então eu dava muita desculpa para não fazer. Então veja, não é uma coisa só uma coisa que é ruim. Supostamente viajar é bom, né? Mas eu focava nos aspectos piores da viagem. Por quê? Porque naturalmente, toda vez que a gente decide fazer uma coisa diferente do que a gente já faz, existe uma coisa chamada resistência, ou na física chama inércia. Inércia é a primeira resistência para mudança de movimento. Então, se a gente está parada e vai se movimentar, tem uma tendência do corpo ficar parado para depois se movimentar. Se a gente está em movimento, tem uma resistência inicial para parar. A gente sente isso quando está se movimentando num veículo qualquer. Então, quando o veículo coloca em movimento, a gente vai para trás. Quando o veículo para, a gente vai para frente. Isso é inércia na física, tá? Então, no mundo psíquico também temos inércia, ou seja, uma pequena resistência inicial à mudança de movimento, certo? Então, Mariana, inicialmente você está tendo isso, uma resistênciazinha, não coloca ela no grandão, não. Uma resistênciazinha a mudar algumas coisas, certo? Então, para ter disciplina, eu fui buscar, para falar sobre disciplina, eu fui buscar o significado das palavras. Eu adoro saber o significado atual de cada palavra, porque vocês sabem que em qualquer língua que é viva, os significados vão mudando de acordo com o uso comum, tá? Então, o dicionário acompanha o uso comum daquela palavra. Mas até agora, disciplina é uma capacidade, é uma conduta pessoal de controle, né? E direcionamento. Controle e direcionamento. E o que é que a gente controla e direciona? Nossas ações, comportamentos e pensamentos, certo? A gente controla, direciona essas ações, comportamentos e pensamentos em direção a um objetivo específico. Então, vamos lá. Mariana tem um objetivo específico. Qual é? Estudar. Ok? Esse é o objetivo dela. Então, ela vai precisar autorregular atividades e rotinas com autodeterminação. É tudo alto aqui. Autodeterminação. Autodeterminação significa que ela não vai usar a intervenção de outras pessoas. É ela própria quem vai autorregular, ou seja, pegar as atividades e rotina e ajustar a esse objetivo, certo? Então, vamos dizer que ela tenha um dia cheio, que ela me disse que tem. Inclusive, ela falou assim, eu me sinto cansada, porque eu tenho muitas atividades, ela é mãe, ela trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa, trabalha fora de casa. Então, ela diz, eu percebo cansaço. Então, vamos lá. O cansaço faz parte da resistência inicial que impede a gente de fazer o movimento. Então, ela percebe, tá? Se o que está me impedindo agora de obedecer uma determinação, uma vontade que eu tenho de estudar é o cansaço, então eu vou primeiro ver como é que eu faço com o cansaço,
para depois inserir um horário, né, de estudo. Um horário de estudo que seja mais fácil de fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Desde que eu nasci, eu não gosto de fazer exercícios, tá? Eu não gosto de movimentar. Mas eu tenho um objetivo de avançar em idade, né? Ou seja, eu desejo chegar aos 100 anos. Para chegar aos 100 anos, eu preciso cuidar do meu corpo, com alimentação e exercício, certo? Então, eu precisei inserir a atividade física em algum momento, né, do meu dia. Eu não gosto, mas estou aprendendo a aturar. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz isso da melhor forma que eu podia. Eu coloquei o menor tempo que dava para eu fazer com prazer nos menores dias. Então, eu faço 20 minutos no máximo, é de 15 a 20 minutos. Mais 15 do que 20. 15, vou dar 15 minutos logo. Eu faço 15 minutos de exercício físico 2 vezes por semana. Esta semana que passou eu já fiz 3. Por gosto. Tá? Na medida em que eu vou ensinando para o meu cérebro que fazer exercício, na hora de fazer o exercício, pode ser legal, ele vai me ajudando a romper essa inércia. Tá? Então, veja, minha vontade não era nem de fazer exercício. No caso de Mariana, ela está com vontade de estudar. Eu não tenho vontade de fazer exercício. Qual é a minha vontade? Qual é o objetivo específico? Chegar aos 100. Esse é meu objetivo específico. E eu preciso fazer o exercício para ajudar meu corpo a chegar aos 100. Então, para mim foi um pouquinho mais complicado, porque eu não tenho vontade nenhuma de fazer exercício. Então, eu tive que... É uma inércia grande, porque eu não gosto. Eu não tenho prazer em fazer exercício. E tudo que a gente não tem prazer, o cérebro da gente não ajuda a se autodeterminar, se autorregular, parar de dar desculpa, né? Porque aquilo que a gente não quer fazer, meu amor, a gente dá desculpa a rodo, tá? Então, eu tô cansada, né? Para que mesmo que eu vou fazer isso? Eu tenho outras coisas, prioridades para fazer. Eu não arranjo tempo. É porque a gente não quer fazer. E porque não dá prazer. No geral, não dá prazer, tá? Ou alguma parte dentro de mim ainda acredita que isso não é prazeroso, favorável para mim. Então, ela faz a resistência. Então, a gente tem... Para conquistar um objetivo, né, específico, a gente tem que desenvolver 1, 2, 3, 4, 5 virtudes, tá? Disciplina, autocontrole, autorregulação, autodeterminação e obediência. Tá? E ver o que é interessante. Obediência vem do latim, que é escutar com atenção e cumprir com uma vontade. Olha que coisa engraçada, né? Acatar ordens, a obediência, né? Se conformar, né? Ficar conforme uma ordem que você mesma deu. Não é? Normalmente a obediência é ligada a outra pessoa, é obedecer uma ordem alheia. Mas neste caso não é uma ordem alheia, é uma ordem interna. Então, é uma vontade interna, no caso de Mariana, porque no meu caso não é uma vontade interna fazer exercício. Tá? A vontade é de chegar aos 100. Se eu pudesse chegar aos 100 sem fazer exercício, eu não fazia exercício, tá? Mas, como até hoje, e eu não tenho dinheiro, dizem que tem um bilionário aí, querendo ficar mais novo, né? Ter um corpo de 18 anos com 45, ele tem 45 anos, mas ele quer ter um corpo de 18, ele tá gastando bilhões para isso, tomando milhares de comprimidos. Eu não tenho bilhões para gastar nisso, então eu tenho que ir no modelo antigo, que é alimentação e exercício, por enquanto. Né? Vai que isso barateia, eu posso comprar, eu tomo os comprimidos, viu? Não vou fazer o exercício, não, vou tomar os comprimidos. Mas por enquanto eu tenho que fazer os exercícios. Então, eu não quero fazer o exercício, mas quero chegar aos 100. Então, minha vontade, meu objetivo específico é chegar aos 100. Para chegar aos 100, eu preciso fazer o exercício. No caso de Mariana, ela já está um passo além de mim. Por quê? Ela quer estudar. Ela tem vontade de estudar. O objetivo
primordial dela é estudar. Ela só está, neste momento, batendo cabeça com a resistência inicial. Então, ela pode fazer o seguinte, toca aqui, como diz Louise Hay, que ela diz que esse lugar aqui é o centro energético das mudanças. Então, ela toca aqui, eu imagino quando eu toco aqui, que eu estou tocando um botãozinho, eu estou apertando um botão para ligar o centro energético da mudança. Toquei, liguei o centro energético da mudança e digo, estou disposta a me libertar de toda resistência, de toda inércia ao meu objetivo. Eu agora solto toda resistência ao meu objetivo de estudar, por exemplo. Tocando aqui ainda, ela pode dizer, eu agora encontro facilmente a disciplina que eu preciso para estudar. É um prazer estudar e é fácil encontrar tempo e ficar descansada para estudar. Então, ela pode começar a dizer isso, tá? Mariana, você pode começar a dizer essas afirmações tocando aqui, porque tem resistência, tá? E não é uma resistência, porque tem um problema na minha vida, não. É resistência natural, como eu disse, é inércia. Todo movimento que a gente faz de mudança, a primeira coisa que a gente encontra é a danada da inércia, tá? Se você tiver paciência e persistência, que é o que eu peço para os meus clientes, qualquer trabalho de modificação mental e comportamental vai exigir duas virtudes, paciência e persistência, tá? Paciência é uma espera tranquila. Você não fica nervosa querendo que seja rápido ou no tempo, sei lá, da sua angústia. E persistência é saber que você vai errar no início mais do que acertar, então você vai precisar persistir, tá? Não pode desistir nos primeiros erros, como canta a música, né? Primeiros erros. Se eu pudesse voltar e assistir nos primeiros erros, o dia só ficava sol, certo? Então, você vai, no início de qualquer tentativa de disciplina, você vai falhar mais do que ter sucesso. E é por isso que você precisa de paciência e persistência, certo? Não tem outra forma de fazer modificação mental que não seja através da paciência e da persistência. No primeiro dia você vai esquecer até que queria estudar. Não, quando chegar de noite, vai, meu Deus, mas eu queria ir para estudar. Tá? Aí você vai esquecer. Talvez você esqueça por uma semana, mas você diz, eu persisto. Não tem problema que eu esqueci. Eu vou me lembrar, eu agora me lembro com facilidade de encaixar um tempinho de estudo. Na segunda semana é fácil você se lembrar, mas você talvez ainda ache assim que tem outras coisas mais importantes para fazer e você vai deixar por último o estudo. Na terceira semana, pode ser que você comece a estudar e tenha interrupções internas ou externas até, você sabe? Vocês já devem saber que o externo é um reflexo do seu mundo interno. Então, qualquer coisa que aconteça fora de você é seu interno dando comando. Aí acontece do gás acabar na hora do estudo e alguém precisar fazer comida na sua casa, blá, blá, blá. Mas eu fazer isso. Na quarta semana, pode ser que você consiga estudar. Se você terminou de estudar meia hora, você estuda 15 minutos. Para cada semana, você vai se dar parabéns. Parabéns. Por exemplo, na primeira semana eu até esqueci do que era para eu fazer, mas eu vou me dar parabéns. Por que eu vou me dar parabéns se eu esqueci de fazer o que eu queria? Eu vou dar parabéns porque eu estou me lembrando agora e eu continuo querendo a mesma coisa. Eu me dou parabéns por persistir a querer a mesma coisa. Então, na segunda semana, quando você se lembrar, mas não encontrar o tempo para fazer, você vai dizer, agora eu dou parabéns porque eu estou me lembrando. Na próxima semana eu vou conseguir arrumar o tempo. Na terceira semana você se dá parabéns de ter conseguido arrumar o tempo, mesmo que você esteja se interrompendo o tempo inteiro. E na quarta semana você vai se dar parabéns por ter feito 15 minutos, mesmo quando você determinou 30. Aí você vai dando parabéns, até chegar a fazer 30 minutos, sei lá, por dia de estudo, tá? E é assim que a gente desenvolve qualquer habilidade na gente. Não é de um dia para o outro. Não é porque você escolheu isso hoje
que hoje você vai conseguir fazer. Não vai. Então, saiba disso. Uma coisa que eu lembrei para Mariana, já no áudio que eu mandei para ela, é que ela deu 2 sucessos dela, por exemplo. Ela disse que hoje já consegue fazer tarefas domésticas com prazer. E outra coisa que agora eu não me lembro mais, mas ela teve 2 sucessos. Mas ao invés de focar nos sucessos dela, ela focou no fracasso. Eu não estou conseguindo ter disciplina. Ao invés de dizer assim, não, olha, veja que coisa fantástica. Eu me lembrei que como eu consegui ter disciplina nessas 2 coisas anteriores que eu não conseguia, eu agora vou estudar e a disciplina vai vir. Aí eu criei essas afirmações, porque ela já criou afirmações, eu criei essas afirmações, vê se tá boa as afirmações. Porque eu agora vou desenvolver a disciplina de estudar. Não, o que é que ela focou? Eu estou com dificuldade de ter disciplina. Mas saiba, Mariana, e qualquer outra pessoa que estiver ouvindo esse vídeo, qualquer virtude que a gente queira fazer brotar na gente, porque a gente tem tudo isso em semente. Mas se eu quero fazer brotar a semente, eu preciso de paciência e persistência. Eu preciso desenvolver. Elas não brotam automaticamente. Não, elas são cultivadas. As virtudes são cultivadas. E, por exemplo, elas às vezes são cultivadas para uma área e para outra não é. Como Mariana disse, eu já tenho disciplina para tal e tal coisa, mas para estudar não tenho ainda. Então, não é uma coisa que abarca tudo, porque a mente da gente secciona, separa. Então, a gente termina pensando que a gente é separado nas coisas. Não é. Mas a gente pensa assim, e aquilo que a gente pensa, como diz Luiz e Reis, se torna verdade pra gente, e a gente começa a pensar, a agir, se comportar e ter reações dessa forma. Então, ok, então são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 disciplinas, são 5 virtudes: disciplina, autocontrole, autorregulação, autodeterminação e obediência. Escreve isso. Diz, eu agora estou desenvolvendo todas essas virtudes. E é fácil desenvolver virtude. Eu agora aprendo com muita facilidade e rapidez todas essas virtudes que eu preciso para atingir o meu objetivo específico, que no caso de Mariana é estudar e no meu caso chegar aos 100. Ok, então até a próxima.